agradecemos, meu Deus, porque a tua palavra, poderosa palavra, meu Deus, já foi expressada de várias formas aqui, Senhor. Agora ansiosos estamos, meu Deus, para ouvir a mensagem que o Senhor já colocou no coração do teu servo. Por isso lhe peço, Senhor, fala-nos, Senhor, fala-nos, para que possamos, Senhor, cumprir, Senhor, o teu desejo aqui sobre essa terra. Em nome do teu Filho amado Jesus, oramos agradecidos. Amém, Senhor. Eu quero cumprimentar a todos com a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Queremos dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão conosco nesta noite, todos os visitantes. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Eu não sou pastor dessa igreja, eu sou pastor da Congregação Batista Enseada de Jacaraípe e também pastor auxiliar aqui dessa pasta, na pasta de evangelismo. Nosso pastor é o pastor Osias, e ele está viajando em férias juntamente com o pastor Fábio. Então nós queremos agradecer imensamente por você estar conosco nesta noite. Eu quero também justificar a ausência da minha esposa, porque uma vez que nós estamos aqui, ela precisa estar lá na nossa congregação para auxiliar em alguma eventualidade. Então, por isso que ela não está conosco. Quem manda lá em casa sou eu, né? Então, eu disse que ela ficar, ela ficou. Não é assim? Pelo menos a gente pensa, né? Muito bem. Nós queremos conhecer os visitantes. Você pode ficar de pé para a gente conhecer você? Todas as pessoas estão visitando. Muito bem. Graças a Deus por sua vida. Aperta a mão aí, a pessoa que está do teu lado, irmão, dando as boas-vindas para ele. Muito bem. Deus abençoe poderosamente a sua vida. E eu quero ler com os irmãos a palavra de Deus, lá no livro de Romanos, no capítulo 7. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 7. Eu quero falar à igreja nessa noite sobre o tema, o preço do pecado. Diz assim a palavra do Senhor: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Mas em outra hora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. E por consequente a lei, que é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Acaso bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para se revelar como pecado, por meio de uma coisa boa, me causou a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois eu não faço o que prefiro, e sim o que eu detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas é o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se o faço que não quero, já não sou eu que o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei, de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus.
os meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, e de maneira que eu, de mim mesmo com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Que Deus abençoe poderosamente a leitura da sua palavra. Amém? Amém. O preço do pecado. Feche seus olhos, nós vamos orar mais uma vez, vamos pedir a direção do Senhor para a mensagem desta noite. Oremos, vamos orar todos juntos agora. Comece a dizer para Deus: Senhor, eu preciso ouvir hoje a tua voz. E se você ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Creia em Deus, creia que Deus pode mudar toda e qualquer situação. Senhor, estamos aqui na tua presença nessa noite. E aqui, meu Deus, nós pedimos ao Senhor a tua orientação para esta palavra. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar a todos que estão no auditório desta noite. E venha também, Senhor, tomar essa vida, esse que fala com o Senhor agora. E nós sejamos, Pai, apenas como um canal vivo que vem ligar a tua vontade até nós. Ó Deus, eu quero te despojar de tudo para que o Espírito Santo do Senhor venha falar conosco nessa noite. Obrigado, meu Deus, pela igreja que tu me deste. Obrigado pela família que o Senhor me deu. Obrigado por este momento, ó Deus, que estamos aqui, onde nós nos louvamos, adoramos ao Senhor. E agora, Pai, nós precisamos ouvir a tua voz. Nos abençoe nesta noite, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o texto que nós temos essa noite é um texto que conta um momento muito especial na vida do apóstolo Paulo, porque ele escreve para a igreja de Roma, falando exatamente sobre pecado. Nós tivemos um estudo aqui no primeiro domingo pela manhã, e nós podemos fazer algumas abordagens sobre esse tema: o que é o pecado? Qual é a proporção que o pecado pode trazer para as nossas vidas? O apóstolo Paulo, ele usa de uma clareza, assim, de algo fantástico, quando ele trata da sua vida, ele trata da lei, ele trata do pecado, e ele trata também do poder de Deus. E nesse momento nós podemos ver que o apóstolo Paulo, ele estava com um problema, e o que é mais interessante não é ele estar com um problema, é ele estar disposto a resolver esse problema. E o que torna mais ainda fantástico este momento é que ele percebe que ele não consegue ou não conseguiria resolver o seu problema por si mesmo, tanto que ele mesmo faz essa pergunta aqui no finalzinho deste capítulo, que ele fala: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte, ou do corpo desta vida? O pecado, ele começa a tomar uma proporção na vida do apóstolo Paulo, que talvez seria diferente às nossas vidas, porque nós começamos a ter um entendimento muito diferenciado daquilo que é o pecado. Quando nós cometemos pecado, quando nós descobrimos que fizemos algo errado, isso deixa a gente um pouco balanceado, mas muito mais do que isso, é descobrir que aquilo que nós fizemos errado desagradou também a Deus. Nós podemos repetir aqui a história do filho pródigo, quando ele disse: eu pequei contra o céu e perante ti. A tristeza que chegou no seu coração foi exatamente por ter desagradado o seu pai e também desagradado a Deus. E esse pecado, então, a gente começa a ter três pensamentos que eu quero conversar com os irmãos aqui. Primeiro, a gente começa a dizer assim: eu posso manter escondido o meu pecado. Quando nós pecamos, a gente acha que pode manter escondido. É aquele sinal vermelho que você ultrapassou e você pensa que o guarda não está te vendo. É aquele momento em que você faz algo que você sabe que aquilo foge à sua natureza, foge também os seus costumes e a vontade de Deus, e você pensa: ninguém está vendo o que eu estou fazendo, porque nós somos levados com essa primeira mentira do inimigo e dizer: eu posso esconder o erro, eu posso esconder o meu pecado.
Eu quero te dizer uma coisa nessa noite: tudo aquilo que você enterra vivo não morre. Nós precisamos ter uma vida resolvida, e a palavra de Deus diz que não dá para poder esconder o pecado. Se você ler a palavra de Deus no Salmo 139, Davi é muito claro, quando ele diz: se eu tomar as asas da alva, se eu for para ali, se eu for para lá, o Senhor está presente. O Senhor conhece o meu sentar, o meu levantar, o meu deitar. Antes que uma palavra se formasse em minha boca, tu sabes, o Senhor já conhece. E ele chega a dizer: tu me sondas e me conhece. Deus conhece a todos nós. Algo que me impressiona muito é saber que Deus chama a cada um pelo seu nome. Deus conhece o teu endereço, o teu RG. Deus sabe as coisas boas que você faz. Deus sabe também das coisas erradas que você faz. Ele conhece você profundamente. Não dá para poder esconder o pecado. Uma outra coisa que nós podemos pensar também é: eu pequei, eu fiz isso errado, mas eu sei que os meus amigos não se afastarão de mim. Isso não é verdade. Quando você comete alguma coisa errada, até mesmo no seu grupo, na sua trupe, lá no meio dos seus amigos, você vai ver que eles em algum momento vão sairão de perto de você, porque até os nossos próprios amigos não gostam ou não suportam os nossos erros. Em terceiro, a gente começa a pensar assim: as coisas boas que eu fizer serão compensadoras às ruins. E dessas três coisas nós vamos ver que o pecado ele começa já a custar a nossa felicidade. O pecado ele vem já para poder roubar a nossa felicidade. Nós não somos mais capazes de sorrir, nós não somos capazes mais de ter felicidade, não somos capazes mais de amar, de ser amado, porque o pecado já começou a tomar uma proporção destruidora e as nossas vidas então começam a ser dirigidas, os nossos dias então começam a ser calculados e ajudados de acordo com aquilo que está dentro do nosso coração. E é isso que Paulo, ele chega a dizer para nós o que estava acontecendo com o seu coração. Ele diz: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Paulo ele vem dizer para nós que esse pecado despertou nele toda sorte de concupiscência. Você sabe o que é um homem que está com o seu coração e com a sua vida com toda sorte de concupiscência despertada? É alguém ou é uma pessoa que não dá para você tolerar, não dá para você ficar perto, fica complicado ter relacionamento, porque tudo para ele está baseado na sua concupiscência. E com isso ele não consegue ser feliz, porque sempre alguma coisa estará faltando. O Senhor Jesus, ele chegou a dizer, lá em João 17, ele falou: eu tenho escrito essas coisas para vocês, para que a minha alegria, para que a minha felicidade em vocês seja uma felicidade completa. E em segundo lugar, nós vamos ver que o pecado, ele começa também a custar, ou ele começa a tomar de nós também a nossa família. Quantos há que já perderam os seus casamentos por causa do pecado? Quantos maridos ou quantas esposas que já adulteraram, pecaram, deixou que o pecado entrasse dentro do seu lar e com isso então já perderam o seu casamento, já perdeu o seu filho ou seus filhos, vivem uma vida totalmente desonrada, porque o pecado já te custou a sua casa. O pecado já custou o seu relacionamento, já custou os seus filhos. O pecado, ele começa a tomar conta dos nossos filhos, da esposa, do marido, e a palavra de Deus diz: não introduzirás nada que seja amaldiçoado dentro da sua casa. Porque vai chegar um momento em que este pecado pode custar para você, a sua família. Nós temos dois exemplos muito clássicos. E o primeiro é o exemplo de Davi. Davi, ele pecou contra a sua casa, tendo um relacionamento sexual ilícito. Ele estava num momento de
sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Paulo está dizendo assim: olha, eu tenho lembrança daquele momento que eu vivia. Sabe, eu tenho lembrança daquele momento em que eu tinha uma família, um momento de repente que eu tinha uma igreja, um momento em que eu era muito assíduo à casa do Senhor, eu gostava de cantar, de pregar, eu gostava de trabalhar na obra de Deus. Esse momento na vida da gente, nós vamos lembrar quando foi que você viveu. Quando foi que você estava feliz? Quando foi que o inimigo começou a tomar conta da sua vida, querendo entrar dentro da sua casa e a roubar a sua felicidade? Eu queria te dizer uma coisa nesta noite, em nome de Jesus. Não deixa que o pecado venha destruir a sua família. Não deixe que o pecado venha roubar a sua felicidade. Não deixe que esses males venham tirar o melhor que você tem, as coisas boas que Deus tem te dado. Em algum momento você dizer: olha, eu me lembro de quando eu tinha vida, eu me lembro de quando eu vivia. Mas com a concupiscência, o pecado me custou essas coisas. E uma outra coisa que nós podemos entender é que o pecado, além de custar a nossa felicidade, a perda da nossa felicidade, ele custa também a perda da família. E por último, o pecado custa também a perda da vida. O apóstolo Paulo, quando ele trata de concupiscência, no versículo 11, ele diz: porque o pecado, prevalecendo-se pelo mandamento, pelo mesmo mandamento que enganou e matou, e por consequente, a lei que é santa, e o mandamento justo, santo, justo e bom. E ele fala: caso o bom se tornou em morte. O momento dele era tão difícil que ele chegou a achar que as coisas boas pareciam que estavam transformando-se em morte, porque ele não estava mais tendo felicidade, ele não estava mais tendo alegria na sua vida. Parece que aquelas coisas boas que ele gostava de fazer, aquelas coisas boas que fazia parte do seu cotidiano, agora começou a ser um peso. Começou a pesar no seu coração, não porque o externo, a vida externa do apóstolo estava desordenada, não, é porque o seu coração, que é o centro da vontade do homem, o coração do apóstolo estava totalmente fora daquilo que é o centro da vontade de Deus. E ele fala: por acaso, aquilo que é bom me tornou morte? É uma pergunta que ele faz, e ele mesmo responde: de modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, me causou morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Ele está exatamente aqui agora, levantando uma plaquinha dizendo: cuidado. Essa placa é uma placa de advertência que ele fala: tome muito cuidado, porque o pecado, que é uma coisa ruim, para revelar-se como pecado, ele tornou-se uma coisa boa. Foi exatamente o que aconteceu no Jardim do Éden. O fruto do conhecimento pareceu para eles bom para se comer, bom para dar conhecimento e muito agradável aos seus olhos. Ele está dizendo: tome cuidado, porque em algum momento você pode ser surpreendido pelo pecado. E esse pecado, então, ele começa a operar a perda da vida, custa a perda da vida. Nós cantamos um hino aqui agora que diz assim: querem entulhar os meus poços. Estou pregando para uma igreja nessa noite, eu tenho certeza que em algum momento o diabo, o inimigo, vamos parar de falar de inimigo, vamos falar o nome dele mesmo, o diabo, em algum momento quis entulhar os seus poços. Em algum momento ele quis mudar a sua sorte. Em algum momento, pelo pecado, operando a concupiscência na sua vida, ele quis acabar com a sua felicidade, ele quis acabar com a sua alegria, ele quis acabar com o seu casamento, acabar com a sua família, acabar com os seus filhos. Mas o Senhor Jesus, ele mudou a nossa sorte. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus.
disse: olha, o bem que eu quero fazer eu não consigo. Eu não consigo fazer o bem. E ele estava entrando em contraste com a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a religião verdadeira é aquela que pratica o bem. E a palavra de Deus é muito clara quando diz: pecado não é só deixar de fazer o mal, mas deixar de fazer o bem também é pecado. E o apóstolo diz: olha, eu não consigo fazer o bem. O que eu quero fazer é o bem, eu não consigo. Mas o mal que eu não quero fazer, isso eu acabo fazendo, eu termino em fazer o mal. Ele está dizendo: eu preciso de ajuda, eu estou perdendo a minha vida, eu estou perdendo tudo que sou, e se eu perder tudo que sou, eu não vou ser nada, porque quando eu perco tudo que sou, certamente no futuro, a minha existência acaba por aqui. Me ajudem, eu preciso de ajuda. Porque o bem, isso que eu quero fazer, olha, eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. O mal, que é o que eu detesto, é o que eu não quero fazer, isso eu faço. Depois ele diz no versículo 12: porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo que nos meus membros uma outra lei está guerreando a lei da minha mente e me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Eu estou prisioneiro do pecado. Eu sei que no meu coração, na minha vida, opera a lei de Deus, mas meus membros estão querendo operar o pecado. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E o pecado, então, por último, ele te custa a perda da vida. Lá no livro de Romanos, capítulo 6, no verso 23, diz assim: olha, pois o salário do pecado é a morte. Por favor, vamos entender isso nessa noite, em nome de Jesus. O pecado, o salário do pecado é a morte. Talvez eu estou falando para alguém nessa noite que está entendendo muito bem. Talvez você está dizendo: pastor, isso é verdade, sabe? É no meu coração, na minha vida, pastor, eu quero agradar a Deus. Mas os meus membros, pastor, começam a operar o pecado. E você sabe, e você já está perdendo, ou já perdeu sua felicidade, ou quem sabe você já perdeu sua família por causa do pecado. Será que você vai continuar com isso? Abra os seus olhos, perceba que você está perdendo essas coisas, e vai chegar um momento que você vai perder também a sua vida. Porque o salário do pecado é realmente a morte. Eu quero dizer uma coisa nessa noite. Lá no livro de Romanos, capítulo 8, verso 1, ele traz uma resposta para o capítulo 24, o versículo 24, que o apóstolo Paulo ele faz uma pergunta também: quem me livrará do corpo dessa morte? Romanos capítulo 8, verso 1 diz assim: olha, agora pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus Cristo, porque a lei do Espírito da vida em Jesus Cristo te livrou da lei do pecado e da morte, porque o que for impossível à lei, no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne pecaminosa no tocante ao pecado, com efeito condenou Deus o pecado na carne, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. E ele mesmo fala: nós não estamos agora mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele chega a dizer: aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Para finalizar, existem 3 leis da nossa vida: é a lei do corpo, a lei do Espírito e a lei da vida. A lei do corpo, você vai, sua idade vai chegando, seus cabelos poderão ficar brancos, né? E se você tiver muita sorte, ficarão brancos e não cairão, mas pode ser que eles venham a cair, né, Deus? Mais ou menos por aí, né? Essa é a lei do corpo, não tem nada que você possa fazer para melhorar isso. Apesar que eu descobri hoje pela manhã que eu estou muito mais bonito hoje do que quando eu tinha 18 anos. E a minha esposa ainda disse: é verdade. Prestei bem atenção na pronúncia, né, para
perceber se realmente é equilíbrio. É verdade. E a outra lei é a lei do Espírito, e depois vem a lei da vida. Diante da lei do corpo, de repente você não pode fazer muita coisa, mas a lei do Espírito e a lei da vida, isso você pode, porque o apóstolo Paulo ele traz uma resposta, quando ele diz aqui no verso 24, ou verso 25, ele diz assim: olha, graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Aqui ele começa a recuperar a vida. Eu quero orar com você nessa noite, porque o que todos nós precisamos é de vida, e essa vida nós podemos encontrar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O irmão Zé Roberto vai cantar. Enquanto ele estiver cantando, eu queria que você fechasse os seus olhos agora, que começasse a fazer uma avaliação, fazer uma introspecção de sua vida, e tomara que você nessa noite receba, ou queira receber, ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, para que você possa tomar de volta, receber novamente a sua felicidade, ou quem sabe até mesmo a sua família, ou quem sabe até mesmo a vida que você perdeu em algum momento. Você sabe que as coisas não estão como você gostaria, mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Feche seus olhos, vamos orar agora.